E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Repensando, eu sou Felipe Lopes e esse é mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Filosofia. Hoje nós vamos falar de Epicuro. Epicuro foi um filósofo da era helenística. Ele ficou bem famoso porque ele fundou uma escola em um jardim. E essa escola ela não era situada no centro, né, da cidade de Atenas, mas ali nos arredores, um pouco afastada do centro. No jardim ele aceitava também escravos e mulheres, uma coisa que não era muito comum na época. Epicuro escreveu bastante, só que nós não temos acesso a quase nada da obra dele, a maioria se perdeu. A gente tem alguns fragmentos e a gente tem a obra do Tito Lucrécio, que se chama De Rerum Natura, que é uma obra com bastante inspiração epicurista, né? Então, é uma obra que a gente pode associar diretamente com o pensamento dele. E é assim que a gente conseguiu reconstituir, mais ou menos ali, qual seria o pensamento do Epicuro. A filosofia dos epicuristas é dividida em três partes principais, que é a lógica, que eles chamam também de cânon, a física e a ética. Dessas três áreas, a mais importante é a ética. E todos os pensamentos, inclusive da lógica e da física, são pensados a partir das suas implicações na ética. Então, as perguntas principais que Epicuro tenta responder tem a ver com a busca da felicidade, como buscar a felicidade e com quais tipos de prazer a gente tem, quais tipos de prazer a gente tem que satisfazer. Epicuro defende, na lógica, que o nosso conhecimento é o conhecimento que vem das sensações. Então, é o que a gente tem acesso a partir dos nossos sentidos, da visão, da audição, etc. É isso que é o conhecimento verdadeiro. Essas sensações, elas vão deixar marcas na nossa mente, né? Como se fossem impressões na mente, que vão de onde vão derivar as representações, que é aquilo que a gente utiliza para pensar em alguma coisa quando aquilo não está presente, né? As representações é o que a gente pode chamar também de ideias. E as representações, as ideias, derivam do fato de que os objetos emanam um conjunto de átomos que carrega a sua própria imagem, que é o que ele chama de simulacros. O que são simulacros? São os átomos que desprendem do objeto, chegam no sujeito, afetam a sensibilidade do sujeito e aí deixam a marca daquele objeto. E os nomes, as palavras que a gente usa para significar as coisas, ela tem uma relação necessária com as coisas. Tanto o prazer quanto a dor são sensações, então também são modos de conhecimento da verdade. E isso, como a gente vai ver, é uma parte fundamental da ética. E como que a gente sabe o que é verdade e o que não é? Para ele é muito simples. A verdade é aquilo que tem a confirmação nas sensações, na experiência imediata. Então, quanto mais longe da experiência imediata, mais as pessoas podem construir opiniões falsas. E aí o retorno à nossa experiência imediata, às nossas sensações, vai confirmar o que é verdade e o que não é verdade. A gente consegue ver nessa lógica um distanciamento muito grande, principalmente da filosofia de Platão, né? Porque para Platão as nossas sensações elas nos levam ao erro. O mundo real não é o mundo das sensações, é o mundo que a gente acessa através do pensamento, né? Através do intelecto. Então, o Epicuro é completamente um antiplatônico nesse sentido. Na física, o Epicuro vai ser um grande herdeiro da teoria dos atomistas, principalmente de Demócrito e Leucipo, se eu não me engano. E os atomistas explicam que a realidade é constituída apenas de duas coisas, de átomos e vazio. Átomos, como o próprio nome já diz, né, são elementos indivisíveis, porque átomo significa não divisível. E o vazio, ele é necessário para que a gente explique o movimento, porque se não tiver vazio, a gente não consegue se mexer, não existe espaço para o movimento. Então, o Epicuro vai também explicar a realidade em termos de átomo e vazio.
É claro que o atomismo dele não é exatamente igual aos anteriores, porque ele não é determinista e ele também descreve o átomo de maneira diferente. Para ele, a realidade ela é infinita. Então a gente tem uma quantidade infinita de átomos e uma quantidade infinita de vazio. E é assim que a gente consegue constituir o nosso mundo. Para ele, o átomo ele tem uma figura, né, uma forma, ele tem um peso e ele tem um tamanho, né, uma grandeza. E aí, nesse tamanho, a gente pode pensar que existe um limite máximo, porque o átomo, como ele não é visto a olho nu, então ele não pode ter um tamanho que a gente consiga ver. Ele tem um máximo. E ele também tem um mínimo. Então, o tamanho do átomo ele varia, mas existe um máximo e um mínimo. Como os átomos têm um peso, para o Epicuro eles estão sempre caindo, né? Só que ele diz que existe uma possibilidade de fazer pequenos desvios, né? Pequenas curvas. E são nessas curvas que a gente consegue ter os encontros dos átomos para formar as coisas. Para ele, inclusive, a alma é feita de átomos. Então existem alguns tipos de átomo que são, digamos assim, mais parecidos com o ar. E são esses átomos que compõem a nossa alma. O Epicuro, ele acredita na existência de deuses, ele afirma a existência de deuses, mas para ele isso não faz muita diferença, porque os deuses não estão interferindo na nossa vida, eles não estão nem aí pra gente, eles estão vivendo a vida deles lá, do jeito deles, e os deuses então não vão ter um papel importante na compreensão da realidade do ser humano, da ética, etc. Porque os deuses não estão nem aí para nós. E como é que é a ética de Epicuro? É um tipo muito especial, muito particular de hedonismo. O hedonismo é a doutrina, né, que diz que a busca dos prazeres é um objetivo moral. Então, esse é o hedonismo. O Epicuro não criou isso, né? Só que ele vai propor um tipo um pouco diferente de hedonismo. Para ele, a gente não tem que buscar os prazeres de todos os tipos, né? De maneira desenfreada, descontrolada, porque isso vai trazer muitos problemas. Para ele, o principal é um tipo de vida que evite a dor e evite também as perturbações da mente. Então, esse é o ideal para ele. O que ele busca, então, é um tipo de prazer que é quieto, tranquilo, imperturbável. Então, daí ele vai derivar dois princípios éticos, né? Que é a aponia, de um lado, que significa a ausência de dor física, e do outro lado a ataraxia, que significa a ausência de perturbação da mente. Então, esses dois princípios vai ser o que Epicuro busca de maneira assim mais evidente, a ataraxia e a aponia. Além disso, ele vai fazer uma distinção dos tipos de prazeres. Ele vai dizer que existem três tipos. O primeiro são os prazeres naturais e necessários, que é, por exemplo, se alimentar quando a gente estiver com fome, beber um líquido quando estiver com sede, descansar quando estiver cansado. Tudo isso são prazeres que a gente necessita, né? O segundo tipo são os prazeres naturais e não necessários, que é um tipo de variação do primeiro tipo. Então, se no primeiro tipo a gente tem o prazer de comer quando está com fome, no segundo tipo a gente tem, por exemplo, o prazer de comer comidas refinadas, beber vinhos caros, por exemplo, usar roupa de marca, se a gente for pensar hoje em dia, né? É necessidade a gente ter vestimenta, mas é não necessário que seja uma vestimenta cara, por exemplo. Esses prazeres do segundo tipo, eles não são acessíveis a todos. E também eles não acabam com a dor, né? Porque se eu estou, por exemplo, com fome, qualquer alimento acabaria com essa dor. Não precisa ser um alimento refinado, por exemplo. E o terceiro tipo de prazer são os prazeres não naturais e não necessários, que derivam, por exemplo, da sociedade, da opinião das pessoas, que é o que ele coloca dentro dessa categoria, né? A fama, a honra, o poder, a riqueza,
Todos esses prazeres, eles são derivados da opinião e da sociedade, não são prazeres naturais. O Epicuro vai ser muito claro quando ele diz que nós devemos satisfazer apenas o primeiro tipo de prazer, que são aqueles prazeres que evitam a dor. Então, comer quando está com fome, beber quando está com sede, descansar quando está cansado. Os outros tipos de prazer não levam a uma vida tranquila, não levam à ataraxia. Então, esses outros tipos de prazer não devem ser buscados. É por isso também que ele não incentiva as pessoas a participarem da política, porque na política o que as pessoas buscam é fama, poder, e isso não vai ajudar em nada, né? Isso vai trazer mais problemas do que benefícios. E é também por esse motivo que o jardim, né, a escola dele, fica longe do centro, justamente porque no centro que está o poder político, que está as pessoas honradas, etc. Ele busca sair disso, né? Estar longe do centro da cidade. Então os prazeres que ele busca são prazeres sempre muito moderados, sempre muito equilibrados, sempre prazeres sem excesso. E esse tipo de vida é o tipo de vida que eles buscavam tanto na teoria quanto na prática, né? Eles buscavam viver no jardim de acordo com esses princípios. Uma coisa importante para o Epicuro é que esse tipo de vida ele pode ser alcançado por todos. E por isso que ele diz, né, que está sobre a autarquia das pessoas, né? Significa que depende delas e da busca pela sabedoria. Todas as pessoas podem ter esse tipo de vida, buscar esses mesmos prazeres. E os males da mente, as perturbações da mente, elas podem ser evitadas com a filosofia principalmente a de Epicuro. E quanto à doença e à morte? Para ele, o problema da doença tem a ver com a dor, né? E quando a dor é leve, significa que ela é suportável, então a gente pode continuar a viver, continuar normal. Quando a dor é muito forte, quando é insuportável, para ele tem dois caminhos: ou ela vai acabar rápido, ou ela vai levar à morte. E a morte para ele não é um problema, não é um motivo para a perturbação da mente. Por quê? Quando vier a morte, a gente vai simplesmente retornar ao nada, digamos assim. A gente vai, os nossos átomos que compõem tanto o nosso corpo quanto a nossa alma vão ser diluídos na natureza e vai acabar a consciência. E não tem nenhum sofrimento que vem depois daí, né? Não existe nada depois da morte para ele. A gente tem que se preocupar com a dor e com a perturbação. E o que perturba a mente não é a morte, mas sim a preocupação com a morte, né? Você ficar pensando, ficar preocupado, ficar tentando evitar a todo custo, isso que traz a perturbação. Então, para ele, a gente não precisa se preocupar com a morte. O Epicuro também, ele faz um elogio à amizade. A amizade para ele é um tipo de relação que a gente precisa cultivar, que ela nasce por interesse, né? A gente se relaciona com as pessoas por causa de algum motivo, mas depois a amizade permanece, mesmo sem interesse. E aí é uma coisa que para ele dá alegrias para as pessoas, como as pessoas se relacionam com os seus iguais, etc. Então, qual que é o objetivo de Epicuro, né? Ele pretende construir, né, uma comunidade de sábios, de pessoas que buscam prazer nas coisas básicas e que fujam da dor. É isso principalmente. Desse modo, a gente alcançaria a felicidade, né? E uma felicidade para todos. Certo? Então é isso. A dica de aprofundamento que eu vou deixar, na verdade, são duas coisas. E as duas coisas estão no mesmo livro, que é a coleção Os Pensadores. Tem uma que tem Epicuro, Lucrécio, Sêneca, não lembro mais os outros, mas é uma coleção, é um volume que tem vários. Nesse que tem o Epicuro, tem os trechos, né, dos discursos dele, que é bem legal, ele escreve bem, né, é bem interessante de ler. E tem também o poema do Lucrécio, que se chama De Rerum Natura. Para quem gosta de poesia, eu indico. Mas eu indico principalmente uma versão que tá em versos, né, que eu acho que dá para encontrar na internet, que tem mais a ver com a forma original, que é a forma do poema, né, que eu acho que é bem legal para quem curte. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like,
Comenta aqui o que você achou. Não esquece de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. E é nóis!